E já estamos a resolver a questão número 11. Numa certa região foi localizado um enxame de gafanhotos. Admita que o número G em milhões de gafanhotos do enxame, X semanas após as 0 horas do dia em que este foi localizado, é dado aproximadamente por G de X igual a 0,9 é elevado a menos 0,6x vezes o cubo de X mais 0,5, com X maior ou igual que 0. De acordo com o modelo, existe um único instante a partir do qual, passadas 4 semanas, o número de gafanhotos ficou reduzido a metade do número de gafanhotos existentes nesse instante. Determina recorrendo à calculadora quantos dias decorreram desde as 0 horas do dia em que o enxame foi localizado até esse instante. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. A sua resposta apresenta uma equação que lhe permita resolver o problema. Representa em referencial cartesiano o ou os gráficos da ou das funções visualizadas na calculadora e assinale o ou os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Apresente a ou as coordenadas relevantes desse ou desses pontos, arredondadas às centésimas. Então vamos lá começar por equacionar o nosso problema. E, de acordo com o enunciado, nós temos um certo e determinado instante que nós vamos designar por x. E depois fala-nos de um outro instante que é decorridas 4 semanas depois deste instante. E o nosso x vem em semanas. Portanto, instante mais 4 semanas é simplesmente x mais 4. O número de gafanhotos em milhões. Para aqui, por acaso, até nem é muito importante. Poderia ser. O número de gafanhotos no instante x é dado por g grande de x. E o número de gafanhotos nesse instante decorridas 4 semanas, portanto, uma vez que esse instante é x mais 4, há de ser o nosso g grande de x mais 4. Muito bom. Agora o que nos dizem é que existe um instante x a partir do qual, decorridas 4 semanas, o número de gafanhotos, portanto, este é o número de gafanhotos decorridas 4 semanas, passou a metade do número de gafanhotos num certo e determinado, nesse tal instante x. Portanto, isto é igual a metade disto. Ou seja, uma equação possível seria, ou será g de x mais 4 é igual a 1 meio, ou se quiserem, sobre 2, de 1 meio de g de x. Ok? Pronto. E a partir daqui é só mesmo particularizar, ou seja, o nosso g de x mais 4 é na nossa função g de x, onde nós temos o x, tudo vai passar a ser x mais 4. Nomeadamente, portanto, aqui sai 0,9 é elevado a menos 0,6 vezes x mais 4. Não é necessário fazer as contas, porque nós vamos introduzir isto na calculadora, a calculadora faz as contas sozinha. Isto vezes x mais 4 e mais 0,5, tudo ao cubo. Portanto, este aqui é o nosso g de x mais 4. Este aqui. O outro, igual, não é? Metade de... E agora coloco apenas a expressão g de x. A expressão que já era indicada lá no enunciado é elevado a menos 0,6x, x mais 0,5 tudo ao cubo. Pronto, se quiser podem uns parênteses retos, só para evidenciar. E basicamente é isto. E isto aqui vai ser então o nosso 1 meio de g de x. Né? Isto nós vamos colocar na calculadora. Isto aqui como nosso y1, isto aqui como nosso y2 ou equivalente, dependendo das marcas e modelos das vossas calculadoras. Então, vamos aqui ao menu das funções inserir, ou neste caso já estavam previamente inseridas para pouparmos um bocadinho de tempo, as nossas funções, o g de x mais 4 e o 1 meio de g de x, que neste caso aqui aparece como 0,5 vezes a função g de x. E depois, a partir daqui, eu quero ir igualdade entre duas funções, portanto, basicamente é ir buscar a interseção, não é? O gráfico também já está previamente ajustado, ou seja, interessam-me coisas do primeiro quadrante, porque dizem-me que o x é maior ou igual que 0, que é o número de semanas, que portanto, mesmo do próprio contexto só faz sentido que seja positivo ou eventualmente 0. O número de gafanhotos também tem que ser positivo ou no mínimo dos mínimos 0, portanto são coisas aqui que caem sobre o primeiro quadrante.
vamos simplesmente ir buscar a interseção e depois transportar então este gráfico, mais ou menos como está aqui representado para a nossa folha, portanto, com as coordenadas relevantes, etc, etc. Então vamos lá. Aqui, cálculo, buscar uma das funções, encontrar, interseção. E cá está, diz-me que a interseção, portanto, o que me interessa mesmo é aqui o x, portanto, ou seja, aqui era qual era o número de gafanhotos, ok? E, em milhões, isso não é interessante para o nosso problema, o que nos interessa é que este, portanto, após 4,7191 semanas, verifica-se que decorridas 4 semanas depois destas aqui, destas 4,7, então realmente a população de gafanhotos passa a metade. Vamos então regressar à nossa folha de prova. Vamos lá aqui fazer rapidamente um esboço deste gráfico. Então, tenho aqui a colocar aqui as minhas... O que é que não está a escrever? As minhas abscissas, as ordenadas, aliás, e as abscissas. Ok. Isto é o nosso x, isto é o nosso g de x. E aparece-me aqui até, isto aqui é o 4, aqui é o 8, portanto isto é em milhões, né? E depois aqui vem 4, 8, 12 e 16. 16. E os nossos gráficos fazem qualquer coisa assim, portanto eles vão se interceptar aqui no 4, no 4, próximo disto. Portanto, tenho aqui um que é assim. E depois o outro vem aqui de cima e vai interceptar aqui, depois passa para baixo. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Portanto, só apresentar aqui a nossa coordenada relevante, o nosso ponto relevante aqui, eu não sequer vou colocar a ordenada porque não é importante. O que é mesmo importante é aqui a nossa abscissa e arredondada às centésimas 4,72. Então basicamente agora só temos que dar uma resposta. E o que nos pedem exatamente é determinar, recorrendo à calculadora, quantos dias decorreram desde as 0 horas do dia em que o enxame foi localizado até esse instante. O instante em questão é este aqui, e as 0 horas do dia em que o enxame foi detectado é exatamente aqui. Portanto, o que nós queremos é este intervalo de tempo aqui, ok? Que corresponde a 4,72, mas isto vem em semanas e nós queremos é em dias. Portanto, agora é mesmo só multiplicar por 7, não esquecendo de apresentar o resultado arredondado às unidades. Então, dessa forma, 4,72 vezes 7 é igual a 33,04, mas nós vamos desprezar esta parte aqui e, portanto, cá está. Portanto, esta é a nossa resposta. Portanto, uma resposta possível seria, ao fim de 33 dias, após ter sido detectado o número de gafanhotos passou a metade nas 4 semanas seguintes. Portanto, cá está uma resposta possível. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.